Estimados ouvintes, a paz do Senhor. Sou o pastor Wiquivaldo Garcia, pastor auxiliar na IADESLE e membro de nossa Magna Seadema. Quero registrar aqui minha gratidão a Deus, ao nosso honrado presidente, pastor Francisco Soares Raposo Filho, na pessoa de quem saudamos aos diletos obreiros de nossa Magna Convenção, e ao pastor Rosivaldo Cardoso e demais membros da Secretaria de Educação Cristã de nossa Seadema. Para hoje, em nosso devocional diário, o foco está na lição de número 11 de nosso terceiro trimestre do ano 2024, que será estudada no dia 15 de setembro, e é uma das mais impressionantes lições das quais temos estudado até aqui. O tema da lição em apreço é a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O nosso texto áureo diz: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem, de cuja honra o rei se agrada. Registrado em Ester, capítulo 6, versículo 11. A verdade prática diz que Deus abate e exalta a quem quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Ester, capítulo 6, de 1 a 14, e gira em torno, principalmente, do rei Assuero, Amã, Ester, Mardoqueu e do povo judeu. Sobre o rei Assuero, nós sabemos que abaixo de Deus, ele era o homem que podia livrar os judeus da destruição e da condenação. Sobre Amã, o Agagita, sabemos que ele era homem perverso, homem cruel, homem que odiava os judeus e a Mardoqueu e desejava destruí-los. Sobre a rainha Ester, nós sabemos que era mulher prudente e estratégica, que Deus usou para impedir os planos destruidores de Amã contra o seu povo. Sobre Mardoqueu, posso chamá-lo aqui de um coadjuvante de luxo. Ele denunciou os inimigos mortais do rei Bigtã e Teres e, posteriormente, suplicou a ajuda de sua rainha parenta em um momento crucial da história do seu povo. Introduzindo esse breve devocional, vemos que tanto a humilhação de Amã quanto a honra de Mardoqueu perpassam pela providência divina. E quando lemos que o rei Assuero não conseguiu dormir e pediu o livro das memórias, das crônicas que se leram diante dele, e ele tomou conhecimento do ato heróico da parte de Mardoqueu, que inclusive o livrou da morte, vemos também a providência divina e o trabalhar de Deus se manifestando. Pois um homem cheio de ressentimentos e cheio de ódio como Amã já havia planejado o extermínio dos judeus e conseguiu inclusive induzir o rei Assuero, o qual já havia tirado o anel da mão e lhe entregado, autorizando assim que Amã fizesse o que quisesse com aquele povo, o qual ele pretendia destruir, e povo do qual Mardoqueu fazia parte. Como sabemos, o Império Persa abrangia todo o antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, até o Mediterrâneo Oriental, até o norte da África, até a Etiópia, perfazendo mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território dominado pelos persas, havia inúmeras comunidades judaicas, as quais Amã queria exterminar. Mas no dia em que o sono fugiu do rei Assuero, a Bíblia nos informa que Amã foi para o pátio exterior do rei, tencionando pedir que Mardoqueu fosse enforcado. Mas o seu plano torna-se frustrado, pois o Deus de Israel estava agindo gloriosamente em favor do seu povo e, evidentemente, também em favor de Mardoqueu. Porém, o rei Assuero já tinha informações preciosas sobre a bravura de Mardoqueu e meditava como honrá-lo, como recompensá-lo. E sendo informado que Amã estava no pátio, ordenou que ele entrasse
e lhe indagou sobre o que o rei deveria fazer ao homem cuja honra ele se agradasse. O coração soberbo e presunçoso de Amã, e sua mente corrompida por uma ambição luciferiana, lhe faziam acreditar que ele seria o homem que o rei deveria honrar. Imaginem comigo, ele desejou a veste real, que o rei costumava usar. Ele desejou montar no cavalo que o rei montava. E o pior, queria colocar a coroa do rei em sua cabeça e queria ser reconhecido pelas ruas como o homem cuja honra o rei se agradava. Que Deus nos guarde e nos livre de ambições que nos façam agir como loucos ou como pessoas sem temor. Na verdade, Amã começa a cair. Foi o que Zeres, sua esposa e seus sábios lhe disseram. Pois quando o rei Assuero disse que tudo o que ele sugeriu, que se fizesse ao homem cuja honra o rei se agradasse, fosse feito a Mardoqueu, e que nada deixasse cair de tudo o que ele havia dito, foi uma humilhação que não estava nos planos de Amã. Na verdade, Deus abate aos soberbos e dá graça aos humildes. Com certeza foi algo terrível para Amã ver Mardoqueu receber a honra que ele desejava. Quando Amã saiu correndo com a cabeça coberta e foi contar em casa sobre esses acontecimentos, uma das coisas que ele ouviu foi: se Mardoqueu, diante de quem começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás, antes cairás perante ele. Quando Mardoqueu soube que Amã estava respaldado pelo rei para fazer o que quisesse com o seu povo, quando ele soube que cartas haviam sido enviadas para todas as províncias do rei, para destruírem e matarem os judeus, desde o menino ao velho, crianças e mulheres, no dia 13 do mês de Adar, que é o 12º mês, e que saqueassem suas posses, ele entrou em pânico. E você, caro ouvinte, como reagiria diante de tal situação? Depois que Atá, o eunuco de Ester, trouxe informações de Mardoqueu, que seu povo estava sentenciado à morte, ela sabiamente lhe orientou a, juntamente com o povo, jejuarem por ela por 3 dias, pois ela iria entrar na presença do rei em situação de risco, pois ninguém poderia entrar diante do rei sem ser chamado, e Mardoqueu, com muita humildade, acatou. Ester, Mardoqueu e o povo fizeram o certo. E o resultado foi a resposta grandiosa de Deus. Ester, a rainha, achou graça diante do rei, promoveu 2 banquetes e desmascarou Amã, que posteriormente foi enforcado na forca que construiu para Mardoqueu, ajudando assim e salvando seu povo da destruição. Mardoqueu era odiado por Amã, mas muito amado por Deus. Ele achou graça diante do rei, sendo o segundo depois do rei e grande entre os judeus. Ele também foi um homem agradável à multidão de seus irmãos e procurava o bem do povo. E foi exatamente assim que Deus o honrou. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.